Boa tarde aí, galera do YouTube. Eu aqui de novo, da Arquimedes, para postar mais um vídeo aí no canal acerca de balística nas armas de pressão. Tá? E o que me fez ter esse desejo de fazer essas postagens é porque a gente vê falar muito pouco sobre isso no canal. Então a gente procura e tem até muita informação escrita, às vezes com termo técnico, mas informação em vídeo assim a gente não vê muito. Então algumas coisas que eu pesquisei, que eu aprendi, que eu olhei, eu estou colocando no canal, tá? Já tem um vídeo aí falando de balística na energia hidrostática, energia cinética, já tem outro vídeo falando da balística levando em consideração o chumbo que a gente usa, tá? E hoje eu vou falar aqui sobre a balística interna nas armas de pressão. Isso aqui é uma GAM 440 que eu tenho há uns 15 anos já, é uma arma muito boa. E eu vou falar da balística interna, tá? Nas armas de pressão. O que é a balística interna? A balística interna é aquela que trata do comportamento e das influências que o projétil sofre ainda no interior do cano da arma. Por isso ela é chamada de balística interna, porque ela trata das forças, das reações, dos eventos que vão acontecer com o projétil ainda dentro do cano da arma. E isso interfere muito no resultado de um disparo. Tá? Toda arma tem que se levar em consideração a balística interna. Se a gente lembrar bem, lá nos primórdios, né, quando as armas foram desenvolvidas, os canos eram de alma lisa, não eram raiados. Aí a balística não era boa, a precisão era deficiente, então descobriram que se raiasse, se colocassem raias, que são basicamente círculos concêntricos que evoluem e que dão uma dinâmica aspiral dentro do cano, que se raiasse o cano, o projétil teria uma estabilidade maior no ar, teria um arrasto melhor, teria consequentemente uma precisão maior. Então raiaram os canos. Depois entraram nos projéteis devagarzinho, se eu puder eu vou falar de tudo isso. Fizeram os projéteis em formatos que eles vencem melhor a resistência do ar, que eles têm uma asa com uma aderência, mais justo dentro do cano, para que ele aproveite melhor o raiamento do cano e por aí afora vai. Mas nas armas de pressão, isso ainda, como eu falei no outro vídeo, não está muito desenvolvido. Houve um investimento muito grande ainda nesse aspecto não. Pelo que eu conheço, pouco que eu conheço, nós poderíamos ter armas de pressão muito melhor do que temos, com resultados muito melhores, eles já são bons. Se houvesse da indústria uma vontade de investir em balística, mas isso a gente sabe que custa know-how, que custa investimento, e às vezes o público que consome ainda não é muito grande, embora a arma de pressão não é tão barata assim, uma arma boa então não é tão barata, mas ainda não investiram muito nisso. Mas a balística interna já tem alguns investimentos em arma de pressão. Pois bem, vamos falar então sobre a balística interna, tá? A balística interna da arma de pressão começa a sofrer influência nas vedações do cano, porque ela trabalha com pressão. Aqui dentro uma mola comprime, tá, um pistão numa câmara, e quando você aciona o gatilho, esse ar é deslocado aqui dentro e direcionado para dentro do cano. Então existem vedações em toda a arma, tá? Eu quebrei aqui esta, tá? Existe aqui esses anéis que vedam aqui, eu não sei se tem muito foco, a câmera está no tripé. Se isso estiver bem vedado, você vai ter uma potência melhor no seu tiro, porque não vai haver escapamento de ar ou de gases nestas vedações. Então esses O-rings estarem em boas condições, isso é importante para você não perder potência. Então aqui começa a balística interna já. Outro aspecto da balística interna, deixa eu quebrar aqui de novo, tem muito a ver com chumbo, porque o cano ele tem uma secção, um orifício,
E quanto mais justo o chumbo entrar aqui, não pode ser justo demais e nem ele ficar com folga. Melhor também ele vai aproveitar o raiamento do cano para ele sair por aqui. E melhor ele vai aproveitar o ar que vai se deslocar daqui, ó, para propulsionar esse projétil por dentro do cano. Então um projétil com uma, a gente chama de asa, que é aquela parte de trás, cônica do chumbo, com uma asa que entra aqui mais justo, não muito nem pouco, existe toda uma matemática em torno disso. Quanto mais justinho aqui, melhor também ele vai aproveitar o raiamento, então a balística interna já vai interferir, ele vai sair para vencer o arrasto, que é a resistência do ar, melhor, ele vai ficar mais tempo em trajetória retilínea, então você vai ter uma possibilidade de atingir o alvo sem perda de altitude, sem precisar de grandes compensações na mira. Então essa asa do projétil é muito importante. Outra coisa que é importante também na balística interna para a arma de ar comprimido é o peso do projétil. Tá? Quando a gente vê aí as competições olímpicas, eles usam o chumbo 4,5. Eles não usam o 5,5, ainda não, pelo menos que eu saiba. Porque o 4,5 ele é mais leve, ele às vezes não vai impactar tanto o alvo, mas por ser mais leve, ele vai ser um pouco mais rápido, embora ele vai perder para a resistência do ar com maior facilidade a uma certa distância do que o 5,5, do que o 6, e nos países onde pode, que os calibres maiores, 6,35, por aí afora vai, mas ele vai andar mais tempo em trajetória retilínea no ar, e ele vai fazer uma coisa também, por ele ser mais leve, ele vai percorrer essa distância do cano num tempo menor do que um projétil mais pesado. E esse tempo que ele vai permanecer aqui dentro sendo menor, menos ele vai sofrer influência das vibrações da arma quando você faz o tiro. Às vezes você atira, você sente um pequeno tranco aqui, conforme a arma você não sente, mas ou acha que não sente, porque ele existe, tá? Até nas PCPs ele existe, mas essa vibração de quando você puxa o gatilho, na verdade a arma começa a vibrar, porque da mesma forma que o ar faz uma força o projétil sair pelo bico do cano, essa força atua para trás também, como se ela quisesse voltar, ela precisa de sair. Esse gás, esse ar, ele tem que sair. Então ele exerce força para frente e para trás, e é essa força que o ar exerce é que faz com que a arma dê esse recuo, tenha esse recuo, perdão, essa vibração. Então quanto mais leve o projétil, mais rápido ele percorre esse percurso do cano, e menos tempo ele vai ficar aqui dentro sofrendo essa vibração que acontece dentro do cano quando você puxa o gatilho, aciona o gatilho. Por isso que a balística interna é importante, e por isso que nas competições olímpicas usa-se um chumbo leve. Por quê? Porque ele vai percorrer essa distância mais rápido, sofrer menos esta vibração que a gente tem quando dá o tiro, e consequentemente sofrendo menos, sair aqui mais próximo àquilo que foi a sua visada na hora do tiro e que foi o seu objetivo que você mirou naquela hora. Então o peso do projétil tem a ver com a balística interna. É até uma coisa interessante, às vezes o cara tem uma arma e ele fala assim: a minha arma agrupa melhor com chumbo tal, e agrupa melhor com chumbo tal. Né? Na verdade, ela exerce basicamente a mesma força em todos os chumbos, mas um dos chumbos, aquele que agrupa melhor, sofre menor interferência da balística interna. Então esse é aquele que é o mais apropriado para a sua arma. Isso é bom você fazer teste até você descobrir qual que é. Outro detalhe da balística interna também, que interfere muito na precisão, é o sistema que a sua carabina ou que a sua arma usa. Por exemplo, um sistema de mola, ela tem um recuo maior, uma vibração maior, porque além da força dos gases ou do ar que quer sair para frente, automaticamente, à medida que ele impulsiona o projétil para frente, ele também quer voltar para trás, faz a arma vibrar. A mola que está aqui dentro também, quando se distende, ela acaba gerando uma vibração, um recuo adicional ao que já é natural do ar.
Então, por exemplo, a arma de mola, ela sofre, a balística interna sofre um pouco mais pela resistência interna que tem o projétil propulsionado pelo ar e pela própria vibração da mola que se distende e normalmente ela chega a vibrar aqui dentro da câmera. Então, isso tem a ver, o sistema que propulsiona, que você usa para propulsionar o projétil. Por isso que vieram as armas de gás RAM, porque o gás tem uma menor interferência na vibração do que a mola, porque o gás, quando você libera ele acionando o gatilho, a haste que impulsiona o gás vibra muito menos do que a mola, porque ela não tem aquela mecânica de expandir e comprimir, ainda que em condições milimétricas, novamente como a mola tem. É onde a arma de gás RAM ela é mais precisa. Isto não é porque é o gás que dá essa precisão, é porque a balística interna vai sofrer menos alteração do que acontece aqui dentro da câmera, que é a distensão da mola, em consequência também da de gás RAM, da vareta que impulsiona o gás aqui dentro dessa câmera. Então o gás RAM dá uma precisão maior à arma. E tem as PCPs, que não tem nem que disparar o pistão aqui e soltar aquela haste que impulsiona o gás. A PCP tem só um martelinho, ela vai bater na válvula, a válvula vai liberar uma certa quantidade de ar, que ela é programada para isso. Este ar então vai sair aqui pelo seu cano, gerando ainda uma vibração muito menor. Então a balística com a arma de PCP é ainda muito maior, muito mais acurada, né, os acertos, do que da arma de mola e da arma de gás RAM. Exatamente porque eu volto a repetir aqui, porque nesse caso a interferência que o chumbo vai sofrer aqui dentro do cano, na hora que ele está saindo, será ainda muito menor na arma de PCP. Mas todas elas interferem. Então eu fiz um vídeo eu filmei algumas armas, vai estar até uma anotação para você na hora poder acompanhar direitinho. Eu filmei uma pistola, tá? Gamo AF, uma das melhores que eu conheço, para você fazer bons agrupamentos. Eu filmei tudo em 120 fps, em câmera lenta, essa arma, para você ver como que o recuo existe em todas elas. Eu filmei, peraí que o telefone está chamando, só um instantinho. São coisas que acontecem. Ser bonito e ter muita namorada dá nisso, toda hora elas ligam, tá? Se a patroa souber disso lá dentro, ela me bate depois. Então, eu filmei essa, filmei uma PCP e filmei uma também com gás RAM, com pesos diferentes. Eu procurei ter esse cuidado de filmar a pistola, que é 25 kg, essa que é 40, a PCP que está com 200 bar, toda cheia, então pelo menos o que recomenda o fabricante, e uma outra que está aqui atrás, que eu tenho aqui, que é uma Torpedo 150, uma Hudson Torpedo 150 com mola de 75. Então você vai ver, eu peço até para você observar com muito critério, com muito cuidado o vídeo, para você ver que mesmo que em armas que às vezes você acha que não tem recuo, que não vibram, a vibração acontece, você vai ver ali em 120 fps. Esta vibração nas armas de ar, elas acontecem, para você ter ideia, com o projétil ainda aqui dentro. Então ele sofre uma pequena vibração, quando ele sai aqui ele já sofreu essa interferência da arma, essa balística interna interfere na precisão. Eu quero até dizer aqui para os companheiros, antes de colocar aqui os vídeos para vocês verem aí, que quem às vezes compra uma Nitro X 1000, compra uma Hudson Torpedo, como eu comprei ali, 150 e tal, não deve se sentir frustrado às vezes por não agrupar tiro bem, não. Elas são armas assim para muita potência. Vamos dizer que alguém casse, você tem uma potência boa para poder resolver seus problemas na caça. Se você caça, eu particularmente não faço aqui, é meio complicado até para isso no Brasil. Mas você vai agrupar um pouco mal. O problema não está na sua arma, nem na sua visada, nem em você. Tá? O problema está no recuo, na balística interna, que depois que ele sai, ele vai pegar a trajetória dele, ele só vai sofrer influência da gravidade para perder a altitude. Mas ele vai sofrer, a trajetória dele vai ser quase que retilínea, digamos assim. Mas aqui dentro, a arma potente, aqui dentro do cano, é a balística interna que faz com que você não consiga agrupar bem com ela.
O último adendo aqui que eu estou lembrando, o que é recomendado então para quem tem uma arma potente, quer agrupar bem? Que você atire apoiado, de preferência apoiado. Tá? Existe um equipamento que chama estativa, que ele encaixa, apoia direitinho aqui a frente da arma, esta parte de trás, algumas até prendem bem a arma, para você poder fazer um tiro, um disparo, tá? Onde a sua arma exerça a menor influência na balística interna, que o seu projeto possa atingir o objetivo que foi a sua visada com a maior eficácia possível. A maioria dos vídeos que você vê na internet são feitos com auxílio de estativa. Aí o cara acerta 200 metros, a 300, a 300 nunca vi, até 200 metros. Normalmente ele faz esse tiro apoiado. Então você tem uma arma potente, apoie. É uma competição, você não pode apoiar, prefira uma arma de menor potência. Você vai ter um agrupamento muito melhor, porque o efeito, tá, da balística interna aqui dentro vai ser bem menor. Eu espero ter ajudado, tá? Estou preparando outros sobre balística aí para colocar no canal, outros vídeos, mas esse segue aí. Vocês observem os vídeos aí e olha, tá, como a arma vibra e como que isso interfere, portanto, na balística interna. É isso aí, galera. Espero que vocês gostem. Um abraço. É Arquimedes aqui de Caratinga. Tchau, tchau.